Olá, centelha divina, de amor, de luz. Que prazer estar aqui mais uma vez. Gratidão a todos vocês que estão aqui e os que já estão há algum tempo acompanhando o nosso trabalho, os que estão chegando agora e que eu acredito que tenham muitas dúvidas. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente recebe diariamente muitas perguntas, muitas dúvidas. E quanto mais o canal vai crescendo, mais as dúvidas elas se repetem. E por mais que a gente tenha produzido conteúdos para esclarecer essas dúvidas, e-books, posts no blog, material no site, ainda assim tem muita gente com muitas dúvidas e as perguntas elas se repetem aqui diariamente, até para quem está chegando agora que realmente não é obrigado a saber, a gente não nasce sabendo nada, a gente constrói nosso conhecimento tijolinho por tijolinho. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês hoje, para a gente conseguir organizar as ideias, esclarecer as dúvidas, falar sobre algumas técnicas, os planejamentos para vocês conseguirem fazer as bios e ter mais resultados. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Micaela Falcão, criadora desse canal, terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista, e é muito bom estar aqui porque vocês são a realização do meu trabalho e poder estar aqui e apresentar esses vídeos e apresentar esse conteúdo e mudar a vida de tantas pessoas é extremamente gratificante. Tá bom? Então nesse vídeo a gente vai esclarecer algumas coisas. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas se ficar longo vocês podem pausar, ver depois, dividir em partes. Eu vou até tentar ser breve para que fique mais claro para todo mundo, que eu sei que nem todo mundo tem tempo de ficar na internet assistindo um monte de coisa, tá? Mas eu vou tentar esclarecer aqui as coisas com a maior brevidade possível. Então, vamos lá, vamos começar. Eu preparei só uma apresentação assim bem rapidinha para a gente poder esclarecer os principais pontos, os principais tópicos. E se você tiver dúvida ainda, tiver muitas questões ou alguma coisa que não for respondida nesse vídeo, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou pegar as principais dúvidas, tá? As mais recorrentes e a gente vai fazer um outro vídeo para explicar essas questões, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tira um tempo para você refletir sobre as suas ações e o que você acha que precisa mudar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se você tá aqui no canal, você não chegou aqui à toa. Eu acredito que ninguém que esteja aqui está aqui em vão. Se surgiu um vídeo pra você, ou se ficou um vídeo passando vários dias na sua timeline aí pra você, até você clicar, isso não foi à toa, né? Eu, pelo menos, acredito que nada acontece por acaso na nossa vida. Não sei no que você acredita, não sei por que você tá aqui ou como você veio parar aqui. Eu sei que se você tá é porque você precisa estar aqui, né? Então, alguma coisa ressoou aí na sua essência para que você tivesse aqui, talvez uma resposta, talvez você precise de alguma cura, talvez você precise modificar alguma realidade sua, e então eu acho que você não tá aqui à toa. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você tirasse um tempinho para você refletir por que você tá aqui. E por que você decidiu mudar essa questão que tá em você? Porque se isso ressoa em você, e se apareceu um vídeo do canal aqui pra você, isso tem congruência com a sua realidade. Então, é interessante que você sempre faça alguma coisa pensando conscientemente por que você tá fazendo. Porque quando a gente sabe o porquê, fica mais fácil a gente evoluir, tá bom? E aí a gente vai falar agora sobre uma questão que vocês têm sempre dúvida e são sempre comentários muito repetidos, a gente sempre tenta responder o máximo, e que por mais que a gente responda, conforme vai chegando gente nova, elas sempre ressurgem. Desde já quero pedir pra você baixar o e-book, tá? No nosso site, eu vou deixar tudo aqui embaixo bem bonitinho, explicadinho, tópico por tópico, na descrição do vídeo. É só você descer aqui no vídeo e ver na descrição, que vai ter o link pro site, vai ter o link pro e-book, vai ter o link pra loja, vai ter o e-book pra tirar as dúvidas, vai ter o link pra vocês das principais questões. Então, vou deixar tudo separadinho aqui. Quando você tiver um tempo, terminar o vídeo, é só você descer lá, tá? Então, essas dúvidas, elas acabam sendo recorrentes. A gente até tenta responder algumas coisas. Ultimamente, a gente não tem conseguido. Desde já, gente, queria pedir desculpas, porque nós somos 100 mil, né? Então, e isso é só de inscritos, sem falar das pessoas que consomem o conteúdo do canal diariamente e mesmo assim não são inscritas. Então, são milhares e milhares de pessoas, mais as pessoas das outras redes sociais, mais as pessoas aqui que são inscritas do canal e as que não são inscritas que também deixam dúvidas, que deixam perguntas. Então, desde já, eu queria encarecidamente pedir desculpas a vocês, mas é muito difícil responder todo mundo, mais o e-mail, enfim. E também pedir pra vocês, quem já tá aqui mais tempo, quem já tem aí uma prática maior, uma vivência espiritualizada maior, né, um tempo de despertar um pouco maior. Se vocês souberem as respostas para dúvida de algum colega, vocês podem responder também, gente, nos comentários, tá? Porque assim vocês ajudam as pessoas, né?
e tá todo mundo aqui pra aprender junto. Então não tem, fulano sabe mais, ou ciclano sabe mais. É uma questão de simplesmente vivência, né? Alguém tem um pouco mais de tempo naquela vivência, naquela realidade do que você. Não necessariamente sabe mais, mas está em um processo há mais tempo. Então, se você puder responder, ajuda, tá? Mas a gente tem aqui as principais dúvidas recorrentes que a gente vai deixar aqui pra vocês respondidas rapidinho. Então, sobre os bios, tem um jeito certo de fazer? Essa é a pergunta que a gente recebe muito também. Tem um jeito certo? Ouvir. Estar em um momento concentrado, em um momento mais calmo, um momento relaxado, é importante. De preferência, sem aqueles pensamentos negativos. Evite fazer quando você não estiver concentrado, quando você não estiver no momento de parar, de respirar, ou quando você estiver fazendo trabalhos manuais que requerem sua atenção, tá? Operando máquinas, dirigindo. Não é bom por quê? Porque as bios, a maioria delas tem comandos hipnoterapêuticos e de indução ao relaxamento e ao sono. Então, se você estiver mexendo com máquina pesada, se você estiver dirigindo, obviamente que não é recomendado, a gente deixa isso bem claro em todos os vídeos, em toda a descrição, para que você evite. Aí a gente coloca, pra você não ouvir operando máquina, e as pessoas perguntam, mas eu trabalho mexendo no computador, eu posso mexer no computador? Gente, pode, normalmente. Você está usando o computador, você pode ouvir a bio normal. Você ouvir a bio usando o seu computador não vai fazer com que você perca uma mão, um braço ou causar um acidente grave, tá? A não ser que você esteja operando uma máquina pesada através do seu computador, do seu notebook. Fora isso, você pode ouvir tranquilamente, tá? Pode ouvir limpando a casa, pode ouvir lendo um livro, vendo TV, fazendo outras atividades, tá? Não tem parar a sua vida, parar tudo que você está fazendo para ouvir um programa de 1 hora, de meia hora, não precisa, tá? A gente sabe que o cotidiano de todo mundo é bem agitado, então a gente faz tudo para ser o mais prático possível. Se você puder ouvir no momento de relaxamento, ótimo, perfeito, melhor, você dorme e deixa rodando. Agora, quando você não pode, ou você quer ouvir mais de uma vez, ou quer ouvir fazendo outras atividades, ok também, tá bom? O importante é você ouvir, fazer o programa certinho, e as recomendações principais a gente sempre deixa na descrição, tá? Então, acho que essa pergunta do jeito certo a gente respondeu, tá? Você pode ouvir relaxando no seu momento de descanso, principalmente antes de dormir e antes de acordar, porque é o momento em que o seu inconsciente está sendo preparado para ser ativado, já está ativado. E aí, como tem muita indução ao relaxamento e ao sono, muitas vezes você acaba dormindo e aí você tá naquela fasezinha do sono REM, que é uma fase muito propícia para o inconsciente começar a comandar sua mente. Então, você tá naquele soninho gostosinho, sabe? E aí, é mais fácil para os comandos serem empregados, tá bom? Mas não tem um jeito específico. Se você quiser ouvir fazendo as suas atividades, também pode. E se você quiser deixar rolando enquanto você dorme, também é ótimo, tá? Exceto, claro, aquelas bios de indução à ação, tá? Aquelas que são impulsionadoras de uma ação. Geralmente aquelas para exercício físico. A gente especifica, tá? Na descrição, quando é uma bio impulsionadora de ação que provoca insônia. E aí não é bom você ouvir dormindo, porque, obviamente, se ela te impulsiona a uma ação, você vai perder o sono, tá? Porque ela não tem os comandos que as outras têm, tá ok? Pode dormir enquanto ouço? Claro, pode, até melhor, tá bom? Outra questão é sobre o uso de fones, tá? Você pode ouvir com fone, sem fone, como é que ouve? O fone tá ruim, o meu fone não é bom, como é que faz? Gente, pode ouvir com fone ou sem fone, tá? Só que a gente especifica sempre que você ouvir com fone é melhor, porque você vai absorver muito mais os comandos e você vai estar ouvindo diretamente aí no lado certo, porque algumas têm o lado correto para você ouvir com um fone separadinho de qual é o fone do lado direito e qual é o fone do lado esquerdo. E aí a gente tem os comandos divididos no áudio entre o lado direito e o lado esquerdo em alguns programas de áudio, tá? Em algumas bios. Então é bom que você esteja de fone. Mas se você não estiver com fone, você não vai deixar de ouvir porque você está sem fone, tá? Você pode ouvir normalmente sem fone também. A gente vai fazer um vídeo só explicando sobre o uso de fone ou sem fone, pra gente deixar essa questão mais clara possível, explicando como é que faz o uso do fone correto, que é aquele fone estéreo, que é o fone estéreo, é o que tem o ladinho certinho, o L e o R, que é o ladinho direito e o lado esquerdo, tá? Mas a gente vai fazer esse vídeo em outro momento, porque senão esse vai ficar muito longo. Esse a gente vai fazer só um apanhado das dúvidas e respondê-las, tá bom? Mas se você não tiver com fone, você pode ouvir sem, tá? Mas o preferencial é que você ouça com os seus fones, tá bom? Outra questão tem algum problema com a minha religião? Isso vai esbarrar com a minha religião? Que eu acredito em Deus, porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou umbandista, porque eu sou espírita, enfim. Gente, não tem, tá? A questão aqui é de fé, não de religião, tá? E, obviamente, também é uma questão psicoterapeuta.
tá? Muitos dos comandos aqui, muitos dos comandos empregados, eles são terapêuticos. Então, é tudo uma questão de você fazer e acreditar que vai dar certo e vai funcionar com você. Da mesma forma que você, quando aperta o interruptor da sua casa, você acredita que a luz vai acender. Não necessariamente você sabe como funciona todos os circuitos elétricos da sua casa. Não necessariamente você sabe exatamente como a eletricidade funciona, como a eletricidade chega na sua casa, como que os fios são arrumados. Mas você sabe que você vai apertar o interruptor e você vai acender uma lâmpada. Você sabe, você acredita e você continua apertando o interruptor porque desde criança você vê que as pessoas apertam a tomada e a luz acende. Então, isso está impregnado em você. Você acredita nisso porque você teve um sistema de crenças que foi de vivência apertando o interruptor e a luz acendendo, tá? Com relação à religião, as pessoas também têm um sistema de crença. Na maioria das vezes, cresce naquele sistema de crenças. Então, algumas crenças são legais e tudo mais, ok, de fraternidade, de união, e outras crenças podem ser, inclusive, limitadoras. Então, aqui a gente não faz uso de nenhum tipo de religião. Se você tiver com dúvida e tudo mais, pergunte pra você, pra sua intuição, pergunte pro seu eu interior, que você vai ter suas respostas. Se pergunte, às vezes, por causa do seu sistema de crenças, você coloca barreiras em um monte de coisa que não tem porquê colocar barreiras, mas você coloca esses empecilhos e essas barreiras porque você foi criado dentro de um sistema de crenças em que tudo é castigo, tudo é pecado, então isso pode dificultar a sua realização em diversas outras áreas. Se pergunte se isso não é apenas uma barreira que você criou para não evoluir. Muitas das vezes as pessoas estão dentro de uma religião por medo, aquele medo de castigo, medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, e isso acaba atrapalhando muito. Você precisa evoluir, despertar e amadurecer, tanto física quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, tá bom? Então aqui não tem problema nenhum com religião, a gente não vai trabalhar com religiosidade de ninguém, mas se você tiver dúvidas, pergunte para você. Você sempre tem as respostas dentro de você. Então essa é a questão, não é a religião em si, é o que você acredita, o que ressoa no seu interior. Às vezes você pode sim ter processos de catarse, isso faz parte do processo, tá? Chorar, passar por essa fase inicial que todo mundo passa, ter pesadelos, tá? Sentir palpitações, isso tudo faz parte do processo. Primeiro, em relação às frequências, porque seu corpo não está acostumado, então pode ser que você já tenha essa reaçãozinha aí inicial, ou, obviamente, as limpezas emocionais, elas são profundas, tá? Não é um mar de rosas, as pessoas pensam que despertar é uma coisa linda, aquela romantização, e não é. Muitas das vezes você vai se afastar de pessoas, você vai passar por determinadas situações que você não quer, como relembrar situações do passado, mas porque você precisa limpar. Então é tudo uma questão de evolução e amadurecimento, tanto emocional, quanto psicológico, quanto espiritual. E aí, se você estiver disposto a trabalhar em cima disso, com certeza você vai conseguir evoluir e vai ser muito bom ao longo prazo. A curto prazo você consegue ver já os resultados, tá ok? Outra questão que é muito perguntada é sobre mentalização. Tenho que mentalizar, quando eu ouço a Bia, eu tenho que ficar paradinho lá, imaginando as coisas que eu quero, pensando nos desejos, nos pedidos. Gente, a nossa vida é uma correria, né? Estamos todos atarefados, buscando o melhor pra nós, e temos uma vida fora desse fantástico mundo de Bob, de só ficar paradão lá, mentalizando coisas, tá? Então, não necessariamente você tem que ficar mentalizando nada. Você pode fazer suas atividades normalmente, pode ouvir enquanto faz as suas coisas, enquanto lê, enquanto estuda, enquanto trabalha, tá? Desde que você não esteja trabalhando com máquinas pesadas, como a gente já falou. Porém, na parte da visualização, é importante que você tire um tempo para você fazer isso. Então, pode ser antes de você dormir, assim que você acordar, que aí a sua mente ainda tá fresca, você ainda não tá naquele ritmo de preocupação e de estresse do dia a dia. Então, é interessante que você faça assim, até por uma questão de meta diária, né? É importante que quando você acorde, você já saiba o que você vai fazer naquele seu dia, quais são as suas prioridades. Então, antes de você fazer isso tudo, de você sair para sua correria, para o seu trabalho, é importante que você saiba o que você vai fazer e que você já tenha mentalizado um dia positivo, um dia agradável. Então você pode tirar 10 minutinhos do seu dia que seja para você fazer uma mentalização ali sobre o que você quer, visualizar o que você deseja e escutando a bio. E depois você pode passar o resto do seu dia ouvindo normalmente nas suas tarefas e atividades diárias.
tá ok? Exceções. Uma exceção nesse caso sobre mentalizar é, por exemplo, quando você quer que alguém te ligue, ou quando você quer que alguém te mande uma mensagem, ou enfim, quando você precisa receber o contato de alguém. É interessante que você faça naquele momento, porque isso é uma coisa rápida. Então, você precisa que alguém tenha contato, você precisa de uma resposta, então você vai mentalizar aquilo naquele momento, até porque essa bio é bem rapidinha, e aí você pode fazer com essa mentalização imediata, tá? Agora, outras bios grandes, de 1 hora, de 2 horas, de meia hora, enfim, você não precisa ficar ali toda hora que você escuta, você mentaliza, você programa, você visualiza, você faz um monte de técnica. Não precisa. Você pode sim utilizar uma técnica, a gente vai falar sobre técnicas mais pra frente, mas não precisa que você faça mentalizações todas as vezes que você escutar a bio, tá? Você pode fazer suas atividades normais, prosseguir com as suas atividades normais, e quando você for tirar o seu momento de mentalizar, que pode ser o seu momento de oração, pode ser o seu momento de reza, pode ser o seu momento da meditação, e aí você tira esse momento para você fazer as suas visualizações, ok? Meus amores, é isso. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha conseguido tirar as principais dúvidas de vocês. Se tiver qualquer dúvida que não foi respondida aqui ou que você queira muito saber, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E leiam a descrição, gente, dos vídeos, tá? Por favor. Porque muitas das questões que vocês perguntam, às vezes já estão na descrição, tudo certinho, discriminado, bonitinho pra vocês. E às vezes a informação já tá lá, mas parece que a pessoa não consegue visualizar ou não lê tudo que tá escrito, só lê por cima e não se aprofunda. Então, gente, nós somos os responsáveis pelo nosso autoconhecimento, tá? A gente não pode delegar isso pros outros. Então a gente sempre tenta deixar tudo esclarecido, bonitinho, mas se alguma coisa passar, aí vocês vêm aqui nos comentários e pode perguntar que a gente vai tentar responder, tá bom? A gente vai parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Nos próximos a gente vai falar sobre as técnicas, como que você consegue potencializar aí o uso das bios, melhorar a sua qualidade de vida, conseguir estabelecer suas metas e conseguir o que você deseja, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima!